Muito bem, pessoal. Então, assistiram o vídeo, gostaram? O professor Kenny é sempre muito simpático, muito alegre, né? Então, eu queria focar a atenção sobre a parte que nos interessa mais dessa aula do professor Ken. Como eu falei, nossa atenção é focada na fala. Então, a questão de como se conjugam os verbos do ponto de vista da escrita não assim tem importância somente enquanto ajuda a lembrar como falar, mas não importa se vocês lembram quais são os verbos que tem ES, que tem somente o S final na terceira pessoa, porque afinal de contas, vocês podem ver, a gente já falou sobre isso várias vezes. Na realidade, os verbos ingleses, excluindo o verbo ser, né? Os verbos ingleses, na realidade, só conjugam a terceira pessoa. Ou seja, toda vez que eu falo na terceira pessoa, ou uso o pronome ele, ela ou it. Ou uso o nome de outra pessoa, ou o nome uma coisa. Por exemplo, se eu digo o carro é branco, é, eu estou falando na terceira pessoa. Se eu digo Carlos é brasileiro, eu estou falando na terceira pessoa. Se eu digo Ana é italiana, eu estou falando na terceira pessoa. Singular, porque já no plural não muda nada. O verbo continua sendo igualzinho à forma do infinitivo, né? Então, sempre, como eu falei, excluindo o verbo ser, né? Quando nós estamos conjugando um verbo, estamos falando na língua inglesa, só temos que prestar atenção quando falamos na terceira pessoa. Se estamos falando em todas as outras, o verbo não vai mudar. Então isso se torna a conjugação dos verbos uma das coisas mais fáceis. Realmente, como o professor Kenny falou, é só prestar atenção. E prestar atenção à pronúncia. No início da aula do professor Kenny, ele fala, por exemplo, sobre o verbo to go, o verbo ir. Né? O verbo ir é um dos verbos mais usados. Então, vocês podem ver que a escrita do verbo to go é parecida com a escrita do verbo to do, ou seja, somente duas letras, G e O. To go, go. E o verbo to do, somente duas letras, D e O. Quando chega na terceira pessoa, o verbo to do, ele se torna does. She does. He does. E it does. O verbo to go, na terceira pessoa, tem uma escrita parecida, porque é G-O-E-S. Só que não é gas, ou seja, a pronúncia não é gas, mas goes. She goes, he goes, it goes. Então preste atenção, porque é uma armadilha típica da língua inglesa. Palavras que têm uma escrita parecida ou até escrita idêntica terem pronúncia diferente para ter um significado diferente, certo? Então eu quero que vocês se concentrem principalmente não na parte da escrita, quanto da pronúncia. O verbo to do e o verbo to go tem essa forma da terceira pessoa que é bastante parecida, porque a escrita só muda a letra inicial. To do é D-O-E-S e to go é G-O-E-S. Só muda a letra inicial. Só que a pronúncia de
to do na terceira pessoa é does. A gente já viu isso em várias aulas, né? E a pronúncia do verbo to go na terceira pessoa não é goes, é goes, goes. Então é diferente, né? Essa é a primeira coisa que vocês têm que prestar atenção. Outra coisa interessante é a pronúncia do verbo teach, teach, né? To teach, que é ensinar ou lecionar, né? Quando a gente fala teacher, teacher, não é teacher, não é teacher, né? A tendência, às vezes no português, é pronunciar o T como ch, né? Teacher, teacher, não, está errado, é teacher. E outra, o verbo, você vê a escrita, começa com T e A. E a gente falou na outra aula que o ditongo EA corresponde ao I do português, só que um I esticado. Então não é teacher, é teacher, teacher. E o verbo ensinar é to teach, não é to teach, é to teach, to teach. Eu sei que às vezes na fala rápida no dia a dia, às vezes não se percebe essa diferença, certo? Mas os ingleses, quando tem alguma dúvida, eles sim, eles pronunciam de uma forma que não possa ter dúvida, certo? Então eu tenho que saber que se tiver alguma dúvida, alguma possibilidade de confundir significado de uma pronúncia de uma palavra, eu tenho que pronunciar corretamente. Não importa se no falado do dia a dia, às vezes esse i não é tão esticado como a gente está forçando aqui só para vocês aprenderem. Aqui, logicamente, são aulas didáticas, então a pessoa tem que forçar um pouquinho a pronúncia para a pessoa entender. Mas é importante relevar, né, que esse T é um T de verdade, é teacher, teacher, e o EA é um ditongo que é um I esticado, teacher, né, teacher. Então, toda vez que eu quero falar o verbo ensinar ou lecionar, é to teach, to teach. E quando eu chego na terceira pessoa, é teaches, teaches, teaches. Né? He teaches, she teaches. Né? Então, quando eu falo assim, digamos que a escrita não tem importância, realmente não é importante lembrar como está escrita a palavra de uma forma correta do ponto de vista do inglês, do ponto de vista da gramática inglesa, mas é importante a pronúncia, né? É muito importante a pronúncia.